recebendo informações mais detalhadas sobre a doença da jovem. No entanto, não consigo ter reminiscências nítidas do conteúdo, provavelmente porque, sendo um assunto que não domino aqui no mundo terreno, deve ter contribuído para uma falha na rememoração. Em dado momento, a moça interveio na conversa, dirigindo-se a mim. O que me incomoda realmente é que sou infértil. Eu, tentando consolá-la, acabei dizendo-lhe uma verdade. Isso não é importante, pois também sou infértil e vivo feliz. Isso não me atrapalha em nada. Bem, realmente foi uma observação esfarrapada, já que, para a maioria das mulheres, a questão de ser fértil correlaciona-se com uma boa autoestima, sobretudo quando se é jovem. Em seguida, nos dirigimos para um outro local. Lembro-me de chegarmos a uma casa de 2 andares, com aspecto de clínica médica. Ao chegarmos neste lugar, o homem se aproximou mais de mim, passando a repetir algumas vezes, com ênfase, o nome da patologia. Compreendi que ele desejava que eu guardasse na memória o termo técnico que designava a doença. Fiquei preocupado em esquecer e pensei que a solução seria anotar o nome. Assim que me levantasse da cama, eu tinha consciência de que meu corpo repousava no meu apartamento, recém-adquirido. Desta forma, despertei de imediato no leito, com a palavra endometria na minha mente, em plena madrugada. Eu estava grogue de sono, mas consegui registrar numa folha de papel a experiência. Logo voltei a dormir. Poucos dias depois, entrei em contato com uma médica amiga, que também se projeta lucidamente do corpo, e lhe contei a minha recente atividade extracorpórea. É claro que indaguei sobre a endometria. Ela corrigiu-me e disse que o termo correto é endometriose, que é, de fato, uma doença que pode levar à infertilidade. Ela forneceu-me algumas explicações sobre a doença e alguns aspectos de suas variações, mas que não cabe discorrer aqui. Fiquei muito satisfeito com a experiência, embora eu tenha rememorado erradamente o termo que designa a doença. No entanto, para alguém que nunca havia ouvido falar sobre este assunto, a distorção na lembrança não foi importante. A coerência da experiência foi grande no geral, sendo relevante destacar, também, que a questão da possibilidade de infertilidade feminina estava correta. Assinalo ainda o evidente interesse do médico espiritual em que me lembrasse da experiência, talvez porque ele já soubesse que eu estava armazenando meus relatos de viagens astrais, com o fim de divulgação através de e-books. Por fim, pelo contexto da ocorrência no astral, compreendi que aquela jovem era uma encarnada projetada, que estava recebendo uma ajuda extrafísica, para dirimir seu problema de saúde. Data: 16 de 05 de 2003. Relato 29. Percepções de voo. Após adormecer naquela noite, tive um sono pesado, acordando de madrugada com rememorações esparsas e sem muito sentido. Levantei-me e fiz uma visita ao banheiro. Voltei a dormir e somente tive sonhos estranhos e desconexos. Despertei mais uma vez e logo voltei a pegar no sono, para, finalmente, ter uma experiência lúcida com recordação. Estava voando sobre uma região praiana, semelhante à cidade do Rio de Janeiro. Laerde e eu voava com prazer, divisando a bela paisagem, onde o mar estava à minha direita e os prédios da orla se localizavam à esquerda. Abaixo de mim se estendia uma longa praia de areias bem brancas. Era possível observar muitas pessoas caminhando pela calçada que ladeava a praia, bem como outras andando pelas ruas próximas. Um fato curioso é que eu estava voando de pé. Normalmente percorro os seus astrais deitado, de barriga para baixo, de maneira a olhar diretamente para baixo, sondando o território curiosamente. Neste jeito diferente de voar, sentia-me deslizando pelo ar, ao comando firme de minha mente, detendo um controle muito bom do deslocamento. Pude meditar como era bom aquele meio de transporte. Como era bom ser livre. Isto sim era realmente viajar. A lucidez daqueles momentos era grande,
sobretudo com relação à percepção de domínio da direção e velocidade do voo, mas, num dado instante, notei que deveria deixar de lado a minha concentração em aspectos do voo em si. Eu tinha que chegar a um grande prédio, um hotel, e era necessário sair da orla marítima. É como se eu tivesse lembrado que tinha algo a fazer naquele outro lugar. Assim adentrei a cidade, passando por vários edifícios, até divisar o prédio-alvo. Então pensei, não vou descer na frente da portaria do hotel, para evitar a curiosidade das pessoas. Eu não queria causar qualquer espanto, talvez naquela parte do astral a locomoção por voo fosse incomum, ou seja, não desejava ser o centro das atenções. Desta forma, planejei entrar no hotel pelo alto, por uma de suas sacadas abertas, que dava passagem para um corredor, e daí, para uma área interna de edificação. Executei a manobra, mas, a partir de cerca de 2 metros da sacada, notei que havia uma espécie de campo magnético no ambiente, o que dificultou a minha livre locomoção pelo ar. Uma vez dentro do corredor do hotel, a aura do lugar puxou-me para baixo. Resisti mentalmente, forçando-me a subir no âmbito da área interna do prédio. Eu acreditava que ao subir, distanciando-me mais do piso, livraria-me daquela sensação de atração para baixo. Insisti por um tempo em subir, para recuperar a leveza anterior, mas percebi que embora eu me levasse a muito custo, não era o distanciamento do solo que melhoraria a situação. O que realmente causava a dificuldade em voar era a aura do prédio, onde eu estava. Em seguida tive um lapso de memória, mas, na sequência, recordo que estava andando pelos corredores do hotel. Eu ia em direção a um quarto, onde me encontraria com algumas pessoas, para conversar sobre assunto que agora não lembro mais. A partir deste ponto, as reminiscências do que ocorreu depois findaram, mas subitamente, ao final do registro desse relato, rememorei que antes de iniciar a viagem aérea, alterei a minha forma astral. Eu assumi a aparência de um homem idoso e bem magro, com cabelo e barba quase totalmente brancos. Foi com esta roupagem que me dirigi àquele prédio, provavelmente porque com esta forma, de alguma maneira, eu teria uma atenção melhor das pessoas daquele quarto de hotel. Lamentavelmente, não pude trazer para o plano físico a memória integral dessa experiência. Data: 23/06/2003. Relato 30. Exteriorização de energias. Eu estava na casa de amigos, em bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, e passaria o final de semana ali. Uma vez deitado, realizei um exercício projetivo, mas logo peguei no sono. Um tempo depois, não sei precisar quanto, adquiri lucidez plena, e, embora estivesse acoplado ao corpo físico, este não respondia a meus comandos mentais. O meu sentido do tato estava perceptivelmente prejudicado. Eu estava no conhecido estado de catalepsia projetiva. Desta forma permanecia na cama, no escuro do quarto. Contudo, como minha consciência estava bastante alerta, logo percebi que o ambiente apresentava-se carregado por vibrações densas. Aguçei os meus sentidos astrais e notei que vinha sendo observado por algumas entidades hostis. Aquela situação não era surpresa para mim, ainda mais naquele local, onde estivera algumas vezes antes. Assim, ergui os meus braços astrais, que, ao desacoplarem das suas contrapartes físicas, ganharam grande desenvoltura. Senti que eles pareciam flutuar como balões. Então, mentalizei uma energia pura e brilhante descendo sobre a minha cabeça e transferindo-se para os meus braços sutis, até as palmas de minhas mãos perispirituais, projetando-a para o ambiente em volta. Ou seja, a minha intenção era promover uma limpeza nas adjacências, criando uma atmosfera melhor. Após alguns instantes de emissão energética, percebi uma mudança radical no quarto, embora ainda não me fosse possível enxergar nada. A minha visão astral ou paravisão não estava funcionando. Mas, o fluxo de energia que eu canalizara havia sido eficaz,
já que não estava mais detectando a presença dos espíritos hostis, do início desta experiência. A partir desse momento, pensei, agora eu posso me projetar. Em seguida, concentrei-me em decolar do corpo físico completamente, pois somente os meus parabraços estavam fora da matéria. Senti a flutuação até um certo ponto, mas logo ocorreu uma parada no processo. Notei que meu corpo astral ficara preso, por laços energéticos provenientes da região do estômago. Desta maneira, houve um retorno à matéria novamente. O seguir, tentei a manobra de decolagem mais uma vez. Não tive sucesso, ocorrendo o mesmo tipo de bloqueio. Na sequência, realizei a tentativa de número 3, acontecendo o mesmo problema com o vínculo magnético na altura do estômago. Então perdi a consciência, ou, pelo menos, não recordo o que ocorreu. Mais tarde, não sei quanto tempo depois, lembro que perambulava por uma rua, onde havia uma espécie de feira ou mercado de camelôs. O ambiente era de penumbra, havendo bastante agitação por parte das consciências que ali se manifestavam. Portanto, o lugar não era nada agradável. Possivelmente devido à densidade vibratória daquele ambiente, ou perdi a lucidez, ou não pude trazer as reminiscências para o cérebro físico. Somente pela manhã, registrei os eventos noturnos. Talvez isto tenha contribuído para o esquecimento de mais detalhes. No entanto, gostaria de assinalar o aspecto da dificuldade da minha decolagem do corpo material, devido a uma ligação energética mais forte a partir do estômago. Realmente, ao longo do dia anterior e também na janta, realizara uma alimentação inadequada. Havia comido em quantidade excessiva, e, além disso, alguns dos alimentos ingeridos eram bastante gordurosos. Assim eu constatara, na prática, a validade da recomendação de se fazer uma alimentação mais leve, antes de se tentar viagens astrais conscientes. Data: 12/07 de 2003. Relato 31, São Brás. Estava no meu apartamento, no centro do Rio de Janeiro, e fui dormir sem realizar qualquer exercício bioenergético. Não tinha a intenção de projetar-me, mas acabei tendo uma experiência extrafísica interessante. Recordo que estava no interior de construção inacabada, quando, na semi-escuridão do lugar, pude divisar a senhora Wanda, uma conhecida minha, num dos cantos do cômodo. Ela estava de pé, com uma expressão facial de dor e também de aflição. Logo em seguida, entendi por que ela se apresentava daquela forma, pois, no lado oposto de onde se encontrava, estava um homem, de pele bem branca, em atitude agressiva. Seu olhar era acusador e logo ele passou a argumentar, esbravejando, que São Brás não era santo de verdade. Disse que o referido santo havia se entregado à morte por vaidade, já que não queria dar o braço a torcer. Em seguida, o homem, que na realidade era uma entidade assediadora, fez algumas insinuações contra São Brás, concluindo que era mais um dos santos católicos que, em verdade, não tinha luz própria. Permaneci ali durante um tempo ouvindo as suas argumentações, que eram tão veementes, que eu estava inclinado a concordar com ele, embora demonstrasse desequilíbrio. Na sequência despertei em meu leito, sentindo-me mal. Estava um tanto nauseado. Contudo consegui dormir novamente, embora o resto da noite fosse ruim, já que meu sono foi interrompido por diversas vezes, até eu acordar em definitivo. Pela manhã eu estava bastante enjoado e, por isso, sem vontade de comer nada. Temia me alimentar e em seguida acabar vomitando. Somente bem mais tarde reequilibrei-me. Quando tive acesso à internet, resolvi fazer uma breve pesquisa sobre São Brás. Li em alguns sites 1,2,3 que este santo foi um dos mártires do início da cristandade. Nasceu na Armênia, no século III d.C., vindo a falecer no ano 316. Foi ordenado bispo e lhe atribuído um milagre de ter salvo uma criança, que tinha uma espinha de peixe atravessada na garganta, através de uma bênção.
Após ser preso, foi supliciado e morto por não ter renunciado à sua fé cristã. Portanto, a informação que eu colhera no astral, da entidade que assediava Wanda, que dizia que o santo havia se entregado à morte porque não queria dar o braço a torcer, conferia com a sua biografia. Em tese, ele poderia ter escapado da morte pelo Império Romano, se renunciasse à sua fé. Esta coerência aguçou a minha curiosidade. Aquele obsessor realmente parecia ter conhecimento, mesmo que parcial e com uma possível avaliação distorcida de sua parte, sobre São Brás. Mas, por que a entidade se referia a São Brás? E a senhora Wanda, será que ela estava com algum problema? Com estas interrogações em mente, fui buscar informações. Fiz um telefonema para a cunhada e vizinha da senhora Wanda, que era minha amiga há muitos anos, pedindo esclarecimentos. A minha amiga colocou que a Wanda estava de cama, com fortes dores pelo corpo, praticamente sem poder andar. Além disso, explicou-me que o marido de Wanda era devoto de São Brás, acrescentando que ele é todos os anos, no mês de fevereiro, na missa comemorativa do santo. A sua festa é celebrada no dia 3 do referido mês. Fiquei muito surpreso com o fato da Wanda não estar bem de saúde, sobretudo com a devoção do seu esposo por São Brás. Aquilo tudo não poderia ser mera coincidência. Meditei e concluí que poderia haver uma espécie de proteção sobre o lar de Wanda e do seu marido, proveniente da egrégora vinculada a São Brás, já que o assediador esbravejava contra o santo. Ele deveria estar aborrecido, por não ter um acesso mais efetivo sobre as pessoas daquela casa, talvez por esta ajuda espiritual. Será que havia algum amparador naquele lar, que se manifestava ali em nome de São Brás? Não recordo de ter visto nenhuma entidade protetora ali, pelo menos durante aquele momento que pude rememorar. Mas, outro aspecto interessante dessa experiência fora do corpo, é que eu havia encontrado a senhora Wanda no astral, numa construção inacabada. Pude confirmar dias depois, in loco, quando fui visitá-la, que no extenso quintal de sua residência, estava em andamento a construção de uma nova casa, cujas obras haviam sido paralisadas por falta de recursos financeiros. Havia bom indício de que ela estivera projetada ali, quando eu, também projetado, a encontrei durante o assédio. Bem, na noite do dia seguinte à viagem astral relatada, voltei a ficar nauseado. Deitei-me para dormir e foi péssimo. Durante o período noturno, vomitei em 4 oportunidades, além de ter defecado inúmeras vezes, em forma diarreica. No dia seguinte, bastante debilitado, liguei para minha amiga, cunhada da senhora Wanda, que informou-me que a referida senhora apresentou os mesmos problemas que eu, durante a madrugada. De alguma maneira, eu dividi aquela carga pesada com a Wanda. Não sei explicar exatamente o porquê, já que não tenho grande afinidade por ela. Só melhorei totalmente, cerca de 5 dias depois. Em outras vezes, eu já havia assimilado energias deletérias de pessoas, mas geralmente de indivíduos que eu ajudava mediunicamente em centros espiritualistas, ou de amigos e parentes com quem tinha ligações afetivas. O que posso concluir, é que embora obtenhamos algumas informações no astral, ou pela via intuitiva enquanto estamos em vigília, sabemos muito pouco da totalidade que nos cerca. É preciso ter sempre uma disposição interna de aprendiz. Data: 24 de 07 de 2003. Relato 32. Retornando com lucidez. Este relato é composto por 2 viagens astrais, que ocorreram na mesma noite, em sequência. Ambas experiências estão relacionadas pela maneira como retornei ao corpo físico, conforme conto a seguir. Na primeira, recordo que estava num templo umbandista, onde iria colaborar mediunicamente. Eu trajava calça e camisa brancas, podendo perceber que no ambiente estava a médium e amiga TT Souza, que partilha comigo, no plano terreno, atividades espiritualistas há muitos anos. Sentia-me satisfeito por estar ali, mas, logo que começaram os trabalhos,
Perdi a coordenação motora e a lucidez. Tudo ficou meio confuso e as imagens que eu registrei eram semelhantes a uma espécie de jogo esportivo do qual eu participava. Entendo que neste período ocorreu uma manifestação mediúnica em pleno astral, através de mim, e que influência da entidade comunicante reduziu a minha lucidez e a capacidade de rememoração. Mas a seguir, lembro de estar me dirigindo a um vestiário do templo, onde eu iria me desfazer das roupas brancas, plasmadas para a atividade da qual participara. Uma vez no vestiário, estava bem lúcido e refleti: estou projetado. Se pensar no meu corpo material, vou despertar na minha cama. No entanto, permaneci trocando de roupa, demorando ainda um pouco para retornar. O que aconteceu em seguida? Após reassumir meu corpo denso, levantei-me para comer algo, já que meu estômago ameaçava reclamar. Na sequência, voltei para o leito e logo adormeci, para, mais uma vez, projetar-me. Desta vez, lembro de estar na portaria de um prédio. Não sei como fui parar ali, mas sei que realizei algumas atividades, que agora já não consigo recordar bem. Contudo, num dado momento, a minha lucidez e capacidade de rememorar funcionaram positivamente. Foi quando pensei novamente: estou projetado. Vou mentalizar o meu corpo lá na cama e despertar em seguida. Assim, de onde estava, visualizei mentalmente o meu veículo denso, em decúbito dorsal, no leito. Neste instante, fui atrapalhado ligeiramente por uma cadela vira-lata. Não sei se era uma forma pensamento ou de fato um animal projetado, que tentava brincar comigo. Mas concentrei-me no meu objetivo e logo estava abrindo os meus olhos materiais no quarto. Naquela noite, portanto, pude treinar por 2 vezes um retorno lúcido ao corpo, tendo ficado satisfeito com os resultados alcançados. Data: 21/08/2003. Relato 33. Campo Santo de Moisés. Estava na casa de amigos e acabáramos de assistir a um filme. Era 1h da madrugada. Fui deitar-me e realizei exercícios bioenergéticos para projetar-me, mas logo adormeci. Uma vez no astral, estava acompanhado por TT Souza, meu primo, que também atua no mesmo grupo espiritualista que eu, e 3 pessoas que não conheço no plano físico. Uma jovem de cabelos compridos, com sua mãe, e um rapaz com idade aparente de cerca de 21 anos. Nós estávamos nos preparando para aplicar passes em algumas pessoas. Após aqueles momentos de concentração, saímos para realizar a tarefa. Subimos uma escadaria, que deu num corredor, por onde caminhamos até um ponto onde havia um cão branco, de porte médio. Ele funcionava como uma espécie de guardião daquela passagem. Nos aproximamos dele e paramos, já que ele assumia uma postura desconfiada e um tanto agressiva, passando a rosnar para mim, que ia um pouco à frente do grupo. Estaquei um pouco temeroso, fixando o cão, e mal percebi que o meu primo havia tomado a dianteira, já vendo ultrapassado o cachorro. Assim, ele gritou do lado oposto: é só lembrar dos chakras. Então eu pensei: é isso. É preciso mentalizar a harmonia entre os chakras, no caso, os centros de energia do corpo astral, evitando emanar uma energia de medo, e passaremos. Logo em seguida, eu e o restante do grupo nos juntamos mais, formando um bloco quase compacto, passando ao lado do cão, que apresentou uma expressão de confusão, não interferindo na nossa passagem. Mais à frente, chegamos a um lugar aberto e caminhamos por uma ponte. Abaixo era possível ver largas extensões de terra gramada e vários jardins. O rapaz que estava conosco aproximou-se de mim, informando que todo aquele local era chamado Campo Santo de Moisés. Um aspecto interessante é que antes do jovem denominar a localidade, eu já sabia que o rapaz era de origem judaica. Não sei explicar o porquê. Talvez por já conhecê-lo anteriormente no astral, ou através de uma captação telepática, que é comum no mundo extrafísico. Quando estávamos quase no final da ponte, vimos passar, lá na frente,
Uma moça morena bem magra, que trajava apenas uma tanga. Ela andava tropegamente ali, no campo santo de Moisés. O rapaz então falou-me rapidamente: ela me conhece, se me ver, vai causar problemas. Desta forma, ele correu para se esconder num jardim. Passei adiante e o perdi de vista, bem como aos demais do grupo, já que cada um parecia ter uma tarefa determinada, em pontos diferentes do local. Passei a admirar as redondezas do lugar. O ambiente era muito bem cuidado, com grandes casas e belos jardins, talvez consistindo numa região espiritual plasmada, construída para a recuperação de desencanados. Ou seja, não me parecia ser uma típica área umbralina, mas uma localidade que fora pensada para funcionar com alguma finalidade terapêutica. Aquelas casas, algumas verdadeiras mansões, poderiam ser como clínicas de repouso ou de reabilitação. Havia um número razoável de pessoas perambulando pelos gramados e jardins, denotando estarem um tanto confusas. Elas não tinham um aspecto plenamente saudável e equilibrado. Pareciam ser pacientes de instituição de recuperação. Num dado momento, vi que o rapaz de origem judaica estava sendo seguido, a certa distância, por uma senhora desequilibrada, que aparentava mais ou menos 60 anos de idade. Ele passou por mim e penetrou num jardim de uma das belas construções do lugar. Na realidade, o rapaz parecia querer se ocultar da senhora. Tive uma reação instintiva de autoproteção, tentando também me evadir da presença da senhora, que vinha se aproximando. Rumei para o lado oposto daquele jardim e sentei-me numa cadeira branca, como aquelas que ficam em volta de piscinas na terra, tentando não chamar a atenção da entidade. Porém, não tive sucesso. A senhora veio direto até a mim. Aborreci-me com a abordagem iminente. Logo que parou à minha frente, ela falou: quando encontro um homem, eu quero fazer isso. Fez gestos para imitar a relação sexual, ou pelo menos ele tem que tomar uma cachaça comigo. Em seguida, levantei-me irritado e olhei firme nos olhos dela. Ela se afastou um pouco, parecendo ter ficado surpresa e meio aérea. Então, a senhora deu alguns passos pelo lugar, a rodeou e voltou até mim, novamente com um olhar lascivo. Retornei ao corpo físico de imediato, provavelmente porque não mantive o equilíbrio emocional, permitindo-me uma forte irritação. Eram 5h30 da madrugada. Data: 23/08/2003. Relato 34, Esclarecimento no astral. Essa experiência consistiu numa tarefa assistencialista de esclarecimento no mundo extrafísico. Foi uma projeção astral singular, já que tive acesso a informações do passado de algumas pessoas, para, em seguida, atuar em conversação com um desencanado, de maneira a ele entender o que estava acontecendo. Infelizmente, não consegui discernir por qual processo acessei o passado daquelas pessoas, mas as imagens e compreensão de tudo o que ocorreu, foram bem claros para mim. Inicialmente, recordo de observar a perseguição de um homem jovem por outro, um pouco mais velho aparentemente, em pleno mundo astral. Ambos usavam motocicletas e manobravam em alta velocidade, de uma forma imprudente. De alguma maneira, captei que o perseguidor tinha um ódio muito grande do rapaz que ia à frente. Pude acompanhar visualmente diversos trechos da perseguição, que me pareciam ocorrer já há muito tempo no astral. Em seguida, entendi que aqueles seres estavam realmente presos àquela situação, desde longa data, mas que não era possível precisar exatamente. Talvez ambos tivessem desencanado naquela caçada motorizada, e o encalço persistisse ainda na imaterialidade, em decorrência do reduzido grau consciencial dos dois. Depois de um tempo tomando ciência do drama que envolvia a história de ambos, pude interferir para tentar ajudar. Tive acesso ao rapaz perseguido, para dialogar com ele, expondo os motivos pelos quais estava sendo assediado pelo outro. O meu objetivo era conscientizá-lo de que ele não era vítima naquela situação,
e que deveria compreender que tinha uma parcela de responsabilidade em tudo o que ocorreu, pois havia sido inconsequente. Eu lembrei a ele que havia engravidado uma moça e abandonado em seguida. Na sequência, expliquei que aquele que o perseguia era parente da jovem. Também coloquei que a moça tivera um bebê menino, com alguns distúrbios oriundos de seu passado espiritual. Isto impôs grande dificuldade na criação e educação do mesmo pela mãe, que acabou por ter uma vida bastante limitada. O garoto nascera com uma deformidade em seu pênis, e, mais à frente, constatou-se também que era infértil. Este jovem trazia em seu inconsciente uma série de culpas com relação ao sexo oposto, o que o estimulou, quando adulto, a ser uma espécie de defensor das mulheres perante a sociedade. Enquanto eu fazia minha narrativa explicativa, apontando uma série de detalhes do contexto que dificultou a vida da moça, engravidada e abandonada, notava no semblante do desencarnado perseguido, um forte aspecto de surpresa. Ele não sabia a extensão dos resultados de sua atitude no passado. Agora podia entender a tenacidade do parente da jovem, que o perseguia há tanto tempo. Aliás, próximo a nós, estava justamente o espírito perseguidor. Ele não estava satisfeito com a minha interferência, mas estava contido de alguma forma, a cerca de 7 metros de distância, ouvindo tudo. Ao final, o assediador parecia estar menos revoltado, já que eu estava demonstrando ao seu desafeto que este era, em parte, responsável pelas dificuldades da jovem que engravidara e deixara para trás. Por fim, o desencarnado perseguido compreendeu a situação, admitindo que contribuíra para as dificuldades da sua antiga namorada. Em seguida, concordou em encaminhar-se para uma instituição de aprendizagem espiritual. Não consegui registrar conscientemente a lembrança de quem o levou para a escola espiritual, nem o destino do perseguidor, que acompanhou o nosso diálogo. Contudo, ficou em mim a sensação de que o assediador iria para uma outra instituição do astral, para alcançar reequilíbrio. O seguir, despertei na minha cama com o sentimento de ter sido útil, ao ajudar a desfazer aquela situação angustiante. Data: 2 de outubro de 2003. Relato 35, Posto Socorrista. Nessa experiência fora do corpo, estive num lugar que denominei Posto Socorrista, pois se assemelhava às narrativas da literatura espírita, sobre este tipo de instituição do plano astral. Em resumo, um posto socorrista tem a função de fazer um primeiro atendimento a desencarnados em perturbação, se localizando, em termos de faixa vibratória, próximo à frequência energética do mundo físico. Após o primeiro atendimento, as entidades assinaladas geralmente são encaminhadas para outras instituições espirituais, com mais recursos, para darem sequência ao seu processo de reequilíbrio. As minhas reminiscências iniciam-se a partir do encontro com 4 senhoras de aparente meia-idade, todas de pele clara e corpos astrais relativamente rechonchudos. Não recordo como cheguei à localidade, mas me lembro bem de estar caminhando com elas, enquanto me mostravam o local, pelo lado de dentro. Num dado instante, a tranquilidade do nosso passeio foi interrompido por grande baderna externa. O barulho era algo composto por uma forte gritaria, somando-se a sons de pancadas em objetos e estruturas, o que fez com que as senhoras apresentassem visível apreensão. Uma delas chegou a dizer-me, em tom enfático: "Só nos mantemos neste lugar pelo poder de Deus." Após esta afirmativa, confirmou-se uma impressão que eu tivera pouco antes, de que aquelas entidades eram pessoas que se dedicavam frequentemente à oração, assemelhando-se às chamadas beatas, daqui do plano terreno. Logo depois do tumulto lá de fora, nos dirigimos para uma espécie de área de serviço. Ali eu podia ver que aquela pequena instituição era composta apenas por uma casa relativamente ampla, cercada por alambrados parecidos com aqueles existentes em alguns estádios de futebol. No lado externo alambrado de uma das laterais da casa, havia 5 ou 6 banheiros simples,
equipados com um vaso sanitário e um chuveiro em cada um, dispostos em sequência. Estes banheiros não tinham porta, parecendo-me que serviam para uma primeira higiene dos desencanados que vagavam na região, e que para ali se dirigissem à busca de algum auxílio. Obviamente que este aparato era para seres que, uma vez desencanados, ainda mantivessem um condicionamento mental tipicamente terreno. Neste momento da minha estadia ali, eu já interpretava que aquele local era basicamente um posto socorrista. A paisagem mais adiante permitiu-me distinguir que o posto estava encravado num morro, o que provocou-me uma surpresa, fazendo-me automaticamente pensar, isto aqui é uma favela. Era possível divisar, proximamente, um extenso matagal. Mais ao longe, haviam barracos meio amontoados, como aqui no plano físico. Também constatei lixo espalhado nas redondezas e que 2 dos banheiros externos estavam danificados. Numa das privadas amontoaram o que parecia ser galhos secos, a partir dos quais fizeram uma fogueira. Agora só era possível ver uns restos de tocos e cinzas. No outro banheiro atacado pelos baderneiros astrais, que já tinham se evadido do lugar, havia fezes no piso e nas paredes. Em seguida, retornei ao corpo material e registrei a experiência. Não sei o porquê, nem como fui parar naquele posto, mas recordo que no início da minha estadia naquela localidade, as senhoras me abordaram com satisfação, demonstrando alguma esperança de que eu poderia ajudá-las em algo. Infelizmente, é fato comum a nós projetores, não rememorarmos a integralidade das viagens astrais. No entanto, como esta projeção astral ocorreu a seguir da viagem do relato anterior, na mesma noite, talvez estejam relacionadas de alguma forma. Contudo, isto é uma mera conjectura que realizo agora, anos depois, enquanto termino de digitar estas linhas. Data: 2 de outubro de 2003. Relato 36. Uma técnica de voo. Projetei-me numa localidade do astral, semelhante a alguns bairros tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. Ali, as ruas eram revestidas por paralelepípedos e as residências, em sua maioria, eram sobrados antigos. As vias apresentavam postes com fiação elétrica, o que era um indicativo de que aquele ambiente estava próximo, em termos vibracionais, ao plano terreno. No entanto, ali me sentia bem. Não havia sinais de desordem ou de seres em desequilíbrio. A atmosfera do lugar era tranquila. Naquele momento eu flutuava no meio de uma rua, a uma altura baixa, talvez 3 a 4 metros do chão. Estava em pleno treinamento de uma técnica de voo, que baseava-se em respiração profunda. Cada vez que eu inspirava o ar local, lenta e profundamente, eu subia mais e mais, de uma maneira tranquila. Ou seja, a elevação era a uma velocidade lenta, paulatina. A sensação era muito agradável e eu não estava só. Outras pessoas também estavam naquela localidade, exercitando aquela técnica de voo. Notei, nas minhas proximidades, pelo menos mais 2 pessoas em treinamento. Em seguida retornei ao corpo denso, despertando na minha cama ainda com as agradáveis sensações que estava tendo no astral. Apenas lamento, que não pude rememorar como havia chegado naquele espaço extrafísico, nem maiores detalhes do treinamento ou se havia alguém coordenando aquela atividade. No entanto, considero relevante essa experiência, justamente pela sensação de paz proporcionada por aquele ambiente e pela técnica utilizada. Aquilo, de alguma forma, era mais do que simplesmente um procedimento para voar. Possuía, também, um efeito terapêutico. Data: 10 de 10 de 2003. Relato 37. Confronto extrafísico. Naquela noite, fui deitar-me um pouco tenso. Eram 22 horas e 30 minutos. Havia algo estranho no ar. Percebi uma vibração hostil dentro do meu apartamento. Realizei algumas orações, que sempre faço quando noto que o ambiente está em algum grau de desarmonia. O seguir, peguei no sono. Saí para o astral,
realizando várias idas e vindas do meu corpo até a porta do quarto. A minha expectativa era que surgiria, a qualquer momento, um assediador na entrada do cômodo. Senti que deveria estar pronto para um confronto. Num dos retornos até o meu corpo material, fiquei paralisado por instantes, devido a um mau acoplamento do corpo astral no físico. Após tentar por 3 ou 4 vezes reassumir a minha máquina densa, consegui movimentar um braço, e, em seguida, despertei assustado. O relógio marcava 0h15. Logo que levantei da cama, recordei a figura de um homem um tanto obeso, pele branca, cabelos castanhos claros e olhos esverdeados. Ele estava sem camisa e tinha uma cobra enrolada no pescoço, quando eu o encontrara, em alguma localidade do mundo extrafísico. Neste encontro ele tentara me intimidar. Tinha um olhar e um sorriso irônicos, dando a forte impressão de que acreditava que iria me amedrontar, com aquela cobra plasmada. Por um momento hesitei, mas, logo em seguida, irritei-me com esta postura da entidade. Parti impulsivamente para cima dele e consegui tirar-lhe justamente a cobra. Em seguida, esfacelei aquela forma plasmada, de maneira a mostrar-lhe que aquilo não me intimidaria. Após isso, retornei para as imediações do meu corpo denso, exatamente naqueles momentos descritos acima, idas e vindas do meu corpo até a porta do quarto, esperando que fosse seguido. Por isso estava na expectativa de confronto, já que um incidente ocorrera pouco antes. No entanto, não houve uma continuidade na contenda, ou, pelo menos, não pude registrar conscientemente se o problema se estendeu. O fato é que, após o meu despertamento no corpo, levantei-me para beber água e voltei a me deitar. Realizei algumas orações antes de adormecer e o restante da noite transcorreu com tranquilidade. Data: 15 de 10 de 2003. Relato 38. Doentes mentais. Era uma noite de domingo, em pleno mês de outubro, e eu estava na casa da amiga TT Souza. A campainha tocou e logo descobrimos que eram alguns antigos companheiros de um grupo espiritualista, que frequentáramos por anos, atuando mediunicamente. Eles acabavam de sair da sessão do centro, onde houvera ao final uma confraternização com bolo e doces, trazendo-nos gentilmente uma parcela dos quitutes. Ficaram conosco por poucos minutos, quando fizeram um resumo das atividades espiritualistas ocorridas. Mais tarde, quando fui deitar-me, logo peguei no sono e projetei-me inesperadamente. Fui parar em um local, onde também estavam a TT Souza, o Nelson Vilhena, dirigente do centro supracitado e meu amigo pessoal até hoje, e mais cerca de 7 ou 8 pessoas que não pude identificar bem. Todos nós estávamos de mãos espalmadas para frente, emitindo bioenergias para um conjunto de entidades. Este conjunto era composto por 8 a 10 indivíduos, de costas para nós, e que estavam vestidos apenas da cintura para baixo. Num dado momento da irradiação que fazíamos, senti meu corpo astral sacudir, como se algo energético tivesse ricocheteado em mim e passado adiante. Aquela vibração estranha me pareceu ter vindo de uma das entidades à minha frente, talvez pelo passe que aplicávamos, deslocando algo que estava agregado ao perispírito daquele ser em desequilíbrio. Em seguida, um dos desencarnados virou-se para trás e disse: "Eu não quero isso não." Ele referia-se ao trabalho vibracional que realizávamos. Pude notar que sua boca só continha 2 dentes frontalmente, e que o indivíduo apresentava uma idade aparente de cerca de 65 anos. Seu rosto e voz denunciavam que era um tipo de paciente psiquiátrico. Então, um dos passistas presentes segurou-lhe os ombros, fazendo-o voltar-se para a frente novamente. A seguir acrescentou ao doente, em tom de voz que combinava a firmeza, com certa dose de docilidade: "Você quer sim?" Logo após, ouvi alguém dizer: se não fossem os guias não teríamos conseguido." Na sequência, notei que as entidades que receberam a nossa ajuda eram, predominantemente, se não todos,
seres que desencarnaram com problemas mentais. Pela manhã, despertei na cama com esta memória do que houve no astral, embora tenha sentido que mais fatos se desenrolaram. Esta tarefa extrafísica foi uma típica atividade complementar, posterior aos trabalhos mediúnicos terrenos. Meditei um pouco e achei bastante interessante que, embora eu e Tetê Souza já estivéssemos afastados daquele grupo espiritualista há algum tempo, no mundo astral ainda nos encontrávamos e realizávamos tarefas em conjunto. Pude concluir, não só em decorrência dessa experiência, mas também de outras similares, que mesmo quando no plano terreno algumas circunstâncias promovam um afastamento físico, a afinidade natural ou compromissos espirituais prévios voltam a reunir as pessoas nos mundos sutis. Data: 19/10/2003. Relato 39. Projeção com retrocognição. Retrocognição é, basicamente, a capacidade de recordação do passado. Nessa experiência que vou relatar, projetei-me no astral e, na sequência, tive acesso à memória de uma antiga vida minha, que ocorreu por volta do final da chamada Idade Média. Naquela noite, mais uma vez saí do corpo físico durante o sono, encontrando-me com a amiga Tetê Souza e uma outra pessoa. Não captei se era encarnado ou se já era livre da matéria, no mundo astral. Esta outra pessoa apresentava-se como uma mulher alta e bela, de pele morena, trajando um longo vestido de cor clara. Ela era uma presença que transmitia serenidade. Nós havíamos chegado a um lugar, que era uma espécie de estalagem rústica medieval, toda construída em pedras amareladas. Neste ambiente havia um homem, que era o responsável pelo local, e uma moça de aparência jovem e humilde, que era uma empregada ou serviçal do lugar, trajava um vestido comprido, sobre o qual havia um avental branco. Num dado momento, comentei com Tetê Souza sobre o evento do qual participaríamos, denominando o Projeto Consciencial de Salamanca. A partir desse ponto houve um lapso de memória e o que pude recordar, em seguida, foram fatos de uma vida pretérita minha. No entanto, destaco desta primeira fase da experiência, que fomos para um lugar extrafísico, que tinha correlação direta com uma antiga encarnação que vivi. Talvez isto fizesse parte do planejamento daquele evento, de maneira que aquela ambientação medieval, em pleno astral, reativasse lembranças de fatos muito esquecidos. Bem, farei apenas um resumo do que recordei sobre o meu passado, já que esta vivência não faz parte do escopo desta obra. Tive uma vida beligerante numa localidade europeia, já que percebi na paisagem construções tipicamente medievais, em grande parte, realizadas com pedras de coloração amarelada. Eu possuía uma residência, que era como um pequeno castelo feudal, estruturado com as rochas já citadas. Revivenciei uma batalha com um armamento semelhante à massa medieval e lembrei, com alguma riqueza de detalhes, sobre a relação de rivalidade e ódio que tinha com um desafeto, que volta e meia me preparava emboscadas. Rememorei também, com certo desagrado, alguns aspectos da minha própria personalidade arrogante e materialista. Após essa experiência, realizei uma pesquisa sobre massas na internet, descobrindo que aquilo que usava no meu pretérito belicoso era uma espécie de mangual 4 e não uma massa. Quando aquela bola metálica, com várias pontas de ferro, é presa por correntes ou tiras de couro, como no meu caso, ao invés de ser sustentada diretamente por uma haste rígida, o armamento em tela não é chamado massa, mas sim mangual. Um detalhe bem relevante, é que eu jamais soube nesta vida, que existiam manguais feitos com tiras de couro. Os feitos com correntes são muito mais conhecidos. Portanto, a busca na internet confirmou a minha retrocognição nesse aspecto. Retornando à primeira parte desse relato, quando descrevi a viagem astral em si, há uma outra questão muito importante para mim, que é mais uma comprovação de cunho pessoal da experiência. A estalagem era plasmada com uma imitação perfeita das pedras amareladas, que vi durante a retrocognição,
formando boa parte das construções da época. Resolvi, por este motivo, pesquisar sobre a região de Salamanca, Espanha, já que o evento do qual iríamos participar chamava-se Projeto Consciencial de Salamanca. Assim, através da internet, encontrei referências 5,6,7 que me asseguram que estive no espaço astral relativo a Salamanca, bem como na minha vida passada, brevemente citada aqui, vivi nesta região. Passo, então, a colocar alguns dados esclarecedores. A cidade de Salamanca ostenta o título de La Dourada Dourada, admitida pela Unesco 8 como Patrimônio Histórico da Humanidade, pois muitas de suas construções são feitas com um raro tipo de arenito, rico em ferro, que se torna amarelado devido à exposição das pedras ao ar, através do conhecido processo da oxidação. Por isso, vislumbrei tantas estruturas amareladas, tanto no astral como nas imagens retrocognitivas, inclusive na minha residência pretérita. As paredes e escadarias eram feitas com pedras do arenito assinalado. Sobre o aspecto medieval que pude perceber, cito que há muitos tesouros históricos na região que visitei, vivi, como por exemplo a Universidade de Salamanca, a segunda universidade mais antiga da Europa, fundada no ano de 1218, por Afonso IX de Leão, as Catedrais Nova e Velha, a Plaza Maior, dentre outros lugares, que pude ver por meio de fotografias, e que correspondiam ao que pude vivenciar nesta projeção e retrocognição inesquecíveis. Data: 26/10/2003. Relato 40. O Mensageiro de Shiva. Essa experiência, que passo a relatar, é das mais interessantes que vivenciei no astral. Creio que seja útil ao leitor que ignore os simbolismos vinculados à divindade hindu Shiva 9, conhecido como o Destruidor ou como Transformador, que faça uma pesquisa pessoal um pouco mais aprofundada, de maneira a compreender melhor esta projeção de minha consciência. Estava na casa de uma amiga e fui deitar-me cansado, já próximo à meia-noite. Realizei um breve exercício bioenergético com luzes mentalizadas, logo adormecendo. Recordo de estar lúcido na entrada de uma espécie de vilarejo de casas pequenas, em pleno plano astral. O meu estado de lucidez era razoável, percebendo facilmente que eu estava mediunizado, mais uma vez, no mundo extrafísico. Assim, meu corpo astral era conduzido pela influência de uma entidade, que dominava os meus movimentos, mas permitia-me ver bem os arredores e ouvir os sons ambientais. Aquilo que eu estava vivenciando, é similar ao que na Terra é chamado incorporação semiconsciente, onde o médium cede o seu corpo e sua fala para a manifestação de um espírito, mas mantém um grau significativo de consciência. Bem, retornando ao relato em si, eu estava adentrando o vilarejo, sem qualquer controle de locomoção e movimentos do meu corpo astral, e falava em tom relativamente elevado, numa língua completamente estranha a mim. Ou seja, eu não sabia o que estava emitindo para o ambiente. Num dado momento, recordo-me de surgirem pessoas com cacetetes negros e compridos como cabos de vassoura. Um atacou-me e defendi-me com habilidade, tomando-lhe o cacetete e em seguida derrubando-o com uma paulada. Na realidade eu não fiz nada, mas sim a entidade espiritual que me influenciava. O seguir, o ser que utilizava as minhas possibilidades mediúnicas continuou caminhando e falando. Então, muitos outros sucederam-se no ataque a mim, que estava em franco processo de transe ali, no mundo extrafísico. Cada um que me abordava agressivamente era logo derrubado. Eu, atônito, acompanhava a habilidade de meus movimentos de braços, pernas e tronco, rechaçando os golpes, para, logo em seguida, desferir pauladas com o cacetete que tomara das mãos de um deles, no início da contenda. Um fato que era espantoso para mim, é que eu podia ouvir ossos quebrando, em determinados golpes que meus braços desferiam nos adversários. A partir desses primeiros confrontos em que os agressores ficavam nocauteados no chão, vieram mais entidades,
que passaram a me atacar em número de 2 ou 3 de uma só vez. Neste momento, confesso, tive medo. Pensei automaticamente, vou apanhar. Contudo, o ser que me mediunizava estava bem firme no controle do meu corpo astral, apesar de eu ter expressado internamente medo, e provou estar no domínio da situação, naquele vilarejo astral. Conforme os grupos de 2 ou 3 atacantes desferia golpes sucessivos em minha pessoa, rapidamente era possível desviar e contra-atacar com perfeição. E o porrete em minhas mãos era movimentado e girado, sempre com destino certo em costelas, braços e pernas dos contendores, que logo iam ao chão. Assim, fui avançando pelo lugar adentro, enquanto podia ver as imagens dos adversários caindo à minha esquerda e direita sucessivamente, às vezes tombando também à minha frente. Tudo acontecia muito rapidamente, o que não permitia me refletir bem sobre o que estava acontecendo. Eu era, praticamente, um mero espectador. Quando a turma parou de surgir, pude notar à minha volta muitos agressores no solo, gemendo ou desmaiados. Agora, a entidade que me conduzia no transe, estacara finalmente. Então, aproximaram-se de mim 5 ou 6 pessoas, 2 eram mulheres, que mantinham postura e gestos humildes. Pude notar que eles estavam cansados e tinham roupas um tanto rotas. Assemelhavam-se a mendigos. Aparentavam manter algum tipo de expectativa quanto à minha presença ali. Pareciam estar interessados também naquilo que a entidade continuava a falar através da minha boca, embora numa língua desconhecida para mim. Então, a entidade parou de se comunicar verbalmente. Após instantes, senti que retornaria a falar, mas em português. Provavelmente eu estava numa localidade umbralina, onde a comunicação era verbal e em português, ou seja, ali talvez não fosse comum a telepatia, como ocorre em áreas menos densas do astral. Isto aconteceu, com alguma dificuldade de início, pois notei que a decodificação dos pensamentos da entidade, através da minha mente, não era um processo simples. A primeira frase que saiu, foi, sou um mensageiro de Shiva. O seguir, complementou, trago uma mensagem do grande Pai. Na sequência, com a comunicação já fluindo melhor, passei a me espantar com o conteúdo que saía de minha boca. Aquilo era uma explanação sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Explicou sobre a importância de compreender o semelhante e de perdoar. Em resumo, embora já não me recorde mais de suas exatas palavras, ele fez um belo discurso semelhante ao Sermão da Montanha, que está no Evangelho. Um fenômeno muito interessante é que acabou havendo uma dissociação significativa entre a minha consciência e a mente da entidade comunicante, pois enquanto ele falava, eu passei a meditar sobre a aparente incoerência dos fatos. Afinal de contas, há pouco, a entidade, utilizando-se de minha condição mediúnica e no astral, distribuíra pancadas, embora sempre defensivamente, para, agora, comunicar-se tranquila e esclarecedoramente, até usando um tom quase profético em determinados momentos. Outro fato interessante é que num dado instante uma das mulheres aproximou-se da entidade comunicante, ajoelhando-se logo em frente. Em seguida, meus braços astrais se estenderam, fazendo pousar as minhas mãos sobre a cabeça dela. E nesta posição, o mensageiro de Shiva continuou sua explanação até um ponto que não pude mais registrar conscientemente. Despertei na minha cama sob a forte impressão de tudo aquilo que ocorrera, ainda um tanto espantado e emocionado com aquela vivência no mundo extrafísico. Logo em seguida, anotei tudo o que estava na minha memória. Imagino, agora, que aquela atividade tenha sido um resgate de desencarnados em zona umbralina. Aqueles poucos espíritos que me rodearam, ao final, enquanto eu estava mediunizado, tinham um aspecto assustado, mas esperançoso. Talvez tenham atingido um grau mínimo de compreensão, já tendo possibilidade de irem para a região melhor, embora devessem estar ali ainda escravizados pelo medo e sentimentos de culpa.
Entendo que o mensageiro de Shiva tenha utilizado parte de minhas bioenergias para facilitar a retirada daquelas entidades dali. Infelizmente, os seres que se julgavam donos do lugar se opuseram, e acabaram sendo neutralizados de uma forma drástica, mas, ao mesmo tempo, impessoal. A vibração que o